Já foi, ó. Queridos e queridas, a gravação começou. A partir de agora, tudo que for dito por você poderá ser utilizado contra você. Palavrões estão proibidos, como é o caso de catapimbas, carambolas, paspalho, macacos me mordam. Bobo, bobão, boboca e bobalhão. Também não podemos preconceituosos, como é o caso de homofobia, gordofobia, xenofobia, claustrofobia e aracnofobia. Então, bora! Bora, porque está na hora da magia começar. Bora, meu povo! Queridos, primeiramente, gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Gal, sou o responsável aqui pelo curso Magos da UERJ, beleza? Junto com o Matheus e o Vitão, nós formamos aí este cursinho em conjunto, beleza? Pessoal, pra quem não conhece, né, o nosso curso ele vem de outro curso chamado Mago do Pismo, né? É um curso bem maior que o nosso hoje, né, que é um grande curso preparatório para o vestibular seriado, né, da UFJF. Mas se podem ter certeza, galera, nós estamos aqui justamente para poder passar o melhor possível para todos vocês, beleza? Tranquilo? Galera, começamos hoje com geografia. Hoje ainda vocês vão ter aula com meu irmão gêmeo, o Cabide, né? Às 8h30. Ó, isso, às 8h30. Ele vai falar um pouquinho com vocês de física. E sábado e domingo vocês continuam tendo aula, beleza? Queridos, como eu já disse, meu nome é Galvão, sou o responsável aqui pelo curso. É aquilo, né? Rapa mole é doce, mas não é dura, não. Nós não podemos ficar aqui demorando demais. Antes de mais nada, pessoal, nós vamos disponibilizar para você uma lista de exercício, galera, de cada aula. Você recebe essa lista de exercício, pessoal? Você tira um print de qualquer momento da aula, tira uma foto de você na aula, mostrando na tela do seu computador, do seu celular, seja o que for, posta no seu Instagram. Você tira o print do seu Instagram, porque muita gente tem Instagram fechado. Às vezes a pessoa me manda mensagem no Instagram e a mensagem, enfim, me manda no WhatsApp, beleza? Meu WhatsApp, pessoal, é aquele que eu mandei justamente para vocês lá. Todas as aulas vocês receberão uma lista de exercícios para quem mostrar o print dos stories no Instagram de que está assistindo a aula, beleza? E aí, pelo WhatsApp, meu WhatsApp, não vai mandar para os professores, não, pelo amor de Deus, pelo meu WhatsApp, enviarei para vocês uma lista de exercício, beleza? Tranquilo, pessoal? Essa questão da lista de exercícios é válida para todas as aulas. Então, para cada aula que ocorrer, vocês, se postarem um stories, marcar a gente e tirar um print, né, do seu story e mandar para mim no WhatsApp, pelo WhatsApp eu te envio uma lista de exercícios. Tá joia? Beleza? Entendido? Galera, olha só. Como eu já disse, né, sou o responsável aqui pelo Magos da UERJ. Este cara bonitão aí com cara de mal sou eu. E aí, galera, muito porque justamente há um ano atrás eu dei um aulão para a UERJ e eu falei, cara, eu não vou escolher um tema. Eu vou falar de vários temas ao mesmo tempo, mas com uma questão. Vou trabalhar muito mais o modelo da prova da UERJ com temáticas importantes do que, de fato, um tema específico. E, por incrível que pareça, os aulões que eu dei na minha vida foi o que eu achei mais satisfatório. Então, galera, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou trabalhar com vocês um pouco da parte de gráficos, de charts, que são cabíveis de aparecer na prova da UERJ. Por quê? Galera, quando a gente fala da prova da UERJ, ela tem um modelo muito específico. Primeiro, é uma prova direta. Dificilmente você vai ter alternativas na prova da UERJ de mais de uma linha.
Normalmente, as perguntas são diretas, ou seja, ou você sabe ou você não sabe. Ah, eu vou interpretar a alternativa. Isso não dá muito certo para a UERJ. Mas, ao mesmo tempo, a UERJ obriga você a ter um poder de interpretação, porque sempre, repetindo, sempre na prova de geografia da UERJ haverá ou um texto ou uma imagem, gráfico, uma charge para você interpretar. E a partir da interpretação dessa imagem, desse texto, desse gráfico, é que você vai conseguir chegar à resposta. Então, galera, a prova da UERJ, ela é repleta de imagens, mas são muitas imagens. Eu não vou focar tanto na questão da texto, por quê? Porque eu imagino que vocês, a partir do momento que farão também uma prova chamada Enem, já são acostumados à interpretação de textos para resolução de questões fechadas. Agora, imagens, gráficos, tabelas é algo que a UERJ traz consideravelmente mais do que a prova do Enem, por exemplo. Beleza? E aí, galera, eu vou começar falando aqui de algo que caiu já no primeiro EQ, que é a questão de projeção. Ah, professor, mas espera aí, se caiu no primeiro EQ, não vai cair no segundo. Quem disse que não vai, galera? Sem sombra de dúvidas, é o tema mais cobrado na prova da UERJ. Se você leva em consideração os temas muito específicos, por exemplo, um tema muito específico dentro de indústria, podemos falar de funções industriais. Outro tema específico dentro de desindustrialização. Agora, um tema específico dentro da cartografia que cai demais, projeções cartográficas. Galera, projeções cartográficas não caem na prova da UERJ. Despenca na prova da UERJ. E aí, galera, a UERJ já fez isso algumas vezes. Trouxe para vocês de forma direta ou indireta essas duas projeções, beleza? Galera, ambas são projeções cilíndricas, mas aqui à esquerda nós temos uma projeção muito famosa chamada projeção de Mercator, beleza? E aqui na direita nós temos uma outra projeção muito famosa chamada projeção de Gauss-Peters, ou apenas projeção de Peters. Galera, outra coisa, eu vou mandar o slide depois da aula para vocês. Então não se preocupem em correr para copiar, não, beleza? Pessoal, essas duas projeções, elas possuem aspectos opostos, podemos dizer assim. Por exemplo, primeiro ponto aqui importante a respeito da projeção de mercado, galera. Ela foi criada lá no século XV, desculpa, lá no século XVI, galera. Espera aí, professor. Século XVI. Contexto das grandes navegações? Exatamente, galera. No contexto das grandes navegações, a gente precisa entender alguns aspectos. Quem era considerado o centro, né, o principal polo do mundo? Era justamente a Europa. Coincidente ou não, meu povo, a projeção de mercado, ela valoriza o continente europeu. Ela é considerada uma projeção eurocêntrica. Projeção eurocêntrica. A Europa se encontra na parte superior, centralizada e ampliada em relação a outras áreas do nosso planeta nessa projeção. Professor, por que a Europa se mantém ampliada? Porque essa projeção é uma projeção conforme. Quais são as características das projeções conformes? A projeção conforme, galera, ela tem como característica manter os ângulos, manter a forma, mas ela vai distorcer as áreas. E na projeção conforme, quanto mais próximo do polo, maior vai ser a área. Então, o continente europeu, como se encontra em médias, até em altas latitudes, ou seja, está distante da linha do Equador, é um continente que é valorizado, que possui sua área valorizada nessa projeção, beleza? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é conforme mantém
a forma modifica a área. Meu povo, a UERJ já cobrou 2 vezes uma questão. Uma, ele utilizou o território do Reino Unido, o outro ele utilizou, se eu não me engano, não sei se era Uganda ou República Democrática do Congo, uma nação grande ali do centro da África, não lembro qual das duas. Enfim, pessoal, como que ele fez? Ele pegou o território do Reino Unido, colocou na linha do Equador e colocou no polo. E falou como seria o Reino Unido na projeção de mercado. Não falou que era projeção de mercado, tá? Como seria o Reino Unido aqui no polo, ele muito maior, perto ali da Groenlândia, e como seria o Reino Unido na linha do Equador, próximo à América do Sul. Galera, o Reino Unido, se ele tivesse na linha do Equador, ele ia ser minúsculo. Mas, ao mesmo tempo, o Reino Unido ali perto da Groenlândia, ele seria muito grande. Por quê? Porque próximo ao polo, na projeção de mercado, ocorre ampliação. E aí, quando se teve aí essa questão sobre a República Democrática do Congo, acho que foi mesmo a República Democrática do Congo, lá próximo do polo, a República Democrática do Congo era imensa, beleza? Eles colocaram proporcionalmente como ela seria. Ou seja, por 2 anos, nos últimos 10 anos, a UERJ cobrou uma questão semelhante, para não falar igual, utilizando características da projeção de mercado, beleza? Agora, a projeção de Gall-Peters, ou apenas projeção de Peters, galera, na verdade, é uma projeção criada no século XIX, mas que ela só fica famosa a partir de um historiador chamado Peters, lá no século XX, ok? Pessoal, a projeção de Peters, ela quebra com essa questão dos aspectos da projeção conforme. Se a projeção de mercado valoriza a Europa, a projeção de Peters, ela é considerada uma projeção que valoriza as nações subdesenvolvidas. Por quê? Essa valorização das nações subdesenvolvidas é apenas por ela não valorizar as nações desenvolvidas, as nações chamadas nações do norte, por exemplo. Pessoal, a projeção de Peters, ela representa cartograficamente uma maior igualdade entre as nações, beleza? Então, cartograficamente, ela demonstra para a gente uma maior igualdade. Beleza, galera? Tranquilo? É entendido? Então, ó, maior valorização cartográfica de nações subdesenvolvidas. Nações subdesenvolvidas. Galera, e ela é uma projeção equivalente, tá? Seria uma projeção equivalente. Ela é o oposto da conforme. Uma projeção equivalente, meu povo, ela distorce a forma, mas mantém a área. Então, distorce a forma e mantém a área. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade, meu povo. Aí, pensando nessa questão das projeções, né, das representações, aqui nós temos as famosas anamorfoses. Professor, o que é uma anamorfose? Eu gosto de dizer que uma anamorfose é um gráfico em forma de mapa. Por quê? Em um gráfico, quanto maior for a barra, maior é o quantitativo representado. Nos mapas de anamorfose, quanto maior for o território, mais aquele país vai ser naquilo que está sendo representado. Por exemplo, nesse mapa aqui da esquerda, a Índia e a China são justamente os 2 maiores países neste mapa. Por quê? Porque é uma anamorfose de população absoluta, ou seja, da população global. A Índia e a China são os 2 maiores países nessa anamorfose, porque são os 2 maiores países em população. Se você pega a Rússia, olha como é que ela está pequenininha. É porque a Rússia não tem uma população tão grande. Se você pega a Austrália, olha como é que ela está pequenininha. É porque ela não possui uma população tão grande.
beleza? Então, as áreas representadas na anamorfose, elas vão ser correspondentes aos dados apresentados na legenda. Olha só, a anamorfose ela também pode ser geométrica. Estão vendo? Essa daqui fez a anamorfose a partir da geometria, de formas geométricas, né? Retas, no caso. Mas é a mesma coisa. É uma anamorfose também da população global, onde nós temos China e Índia como os dois maiores países, por serem os dois países de maior população no planeta. Então, eu gosto de colocar uma anamorfose, deixa eu só aceitar uma pessoa aqui, é um gráfico em forma de mapa. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, ó, isso daí eu coloquei no meu aulão ano passado, esses mesmos climogramas, e veio na prova da UERJ esses climogramas. Não esse, mas desculpa, mas vieram climogramas. Galera, primeiramente, o que é um climograma? O climograma é um gráfico que representa para nós as características climáticas de determinado local, a partir das médias mensais de temperatura e pluviosidade. Beleza? Por exemplo, galera, neste primeiro climograma aqui, olha só, a temperatura é sempre representada pelas linhas. Opa, a linha está mais alta neste ponto aqui, ó. Quer dizer que aqui é o mês mais quente do ano. O mês mais quente do ano nesse local é agosto, que faz, em média, algo em torno de 20, 25 graus. Enquanto os meses mais frios vão ser janeiro ou dezembro, que faz uma média de 12, 13 graus. Ou seja, galera, esse climograma aqui, por exemplo, eu consigo falar para vocês que ele é um climograma do hemisfério norte. Professor, como que você sabe que é hemisfério norte? Porque no hemisfério norte, o verão é no meio do ano. Verão no meio do ano é hemisfério norte. Estão vendo que as temperaturas ali são mais altas no meio do ano? Ou seja, é hemisfério norte. Da mesma forma que no segundo climograma aqui, ó, as temperaturas no meio do ano são mais baixas e são mais altas no início e no final do ano. Então, num climograma, galera, em que as temperaturas são mais baixas, justamente no meio do ano, é porque no meio do ano é inverno. E o inverno, no meio do ano, é no hemisfério, beleza? Tranquilo? Então, galera, análise da temperatura dá para a gente ter uma noção se é hemisfério norte ou se é hemisfério sul. E as barrinhas, galera, demonstram para a gente a média de precipitação mensal. Nesse primeiro climograma fica muito claro, né, que no verão é seco, né? Porque as maiores temperaturas correspondem ao ambiente que menos chove. Diferente aqui para a gente, né, galera? No Brasil, a maior parte dos lugares, o verão, que é o mais quente, é o que mais chove. Ali é o oposto. Beleza? Não. Vai continuar sendo mapa, gráfico, vai ser charge, vai ser um pouco de tudo, tá, Luiz? Beleza? Vai ser meio que por temas. Tá joia? Ali foi cartografia, aqui está sendo clima. Entendido, pessoal? Aqui nesse climograma, a gente já percebe aqui, ó, mês de maio, desculpa, abril, março, que são meses quentes, chove bastante. Ou seja, um pouco mais de chuva em determinadas épocas um pouco mais quentes. Beleza? Então, galera, a análise de um climograma ela é extremamente importante para nós, para a prova da UERJ. Agora, infelizmente, galera, é interessante sim você ter conhecimento sobre os climogramas das principais áreas climáticas do Brasil. Vou dar um exemplo. No segundo EQ do ano passado, naquelas questões interdisciplinares, né, que começam a prova, houve uma questão que trazia para a gente um climograma de savana.
Professor, mas eu vou ter que saber o climograma da savana africana? Então, no Brasil nós temos uma savana, o Cerrado, beleza? Então, pessoal, uma dica, não vai dar tempo de eu falar todos os climogramas, né? Eu só trouxe aqui demonstrando como se faz a análise de um climograma, né? Questão da temperatura e da pluviosidade. Uma dica, se você tiver que dar uma revisadinha, dá uma revisada nos climogramas do Brasil, isso pode te ajudar, beleza? Dando continuidade aqui, galera. Opa! Vamos falar um pouco do desmatamento. Opa, opa, opa. Um conceito legal pra gente. Amazônia é legal. E eu não quis ser redundante, tá? Alves, vulgo eu, não quis ser redundante. Meu povo e minha pova! Quando eu falo da Amazônia legal, quando, quando eu falo da Amazônia legal, galera, eu estou falando de todos os estados que possuem floresta amazônica. Professor, quem são esses estados? Os estados que compõem a floresta amazônica, galera, são todos os estados da região norte, ou seja, Tocantins, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre. Além do Mato Grosso, que é do centro-oeste, e do Maranhão, que é do nordeste. Então, a Amazônia Legal, galera, compreende toda a região norte, mais Mato Grosso, mais Maranhão. Beleza? Basicamente, o conceito, a termologia Amazônia Legal, pessoal, ela é criada para facilitar a gestão da floresta. Por quê? Porque nessa discussão de Amazônia Legal se engloba todos os estados referentes à floresta amazônica. Beleza? Tranquilo? Isabela, posso rapidinho aqui, ó. Meu povo, e aí, vamos lá. Nós precisamos entender, meu povo, que a UERJ, ela foi uma prova que ela criticou ações do período do governo Bolsonaro, galera. Não estou falando que eu defendo o Bolsonaro, que eu critico o Bolsonaro. Eu gosto de dizer que eu defendo os Power Rangers. Ou seja, não importa o que eu defenda. Mas nós precisamos entender. E quando eu vi esse gráfico, eu falei, caraca, esse gráfico é a cara da prova da UERJ. Por quê? Porque ele faz uma referência do desmatamento no Brasil vamos colocar aqui, principalmente de 2018 a 2022, com a área do estado do Rio de Janeiro, galera. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, a área desmatada na Amazônia Legal foi semelhante à área do estado do Rio de Janeiro. Beleza? A UERJ ama associações ao Rio de Janeiro, galera. Tranquilo? Beleza? Pessoal, importante, esse mapa demonstra aqui para gente quais são os locais onde esse desmatamento ocorreu com maior intensidade. Olha só que interessante. O estado do Pará é justamente o estado com maior desmatamento, beleza? O Mato Grosso, o desmatamento já não é tão grande. Nós temos aqui o estado do Amazonas. Galera, atualmente, falou do desmatamento da região amazônica, nós temos que pensar em quem? Nós temos que pensar no arco do desmatamento. Seria esse arco do desmatamento, professor? São as áreas por onde o desmatamento avança sobre a floresta amazônica. Sendo mais específico, pegando o sul da floresta amazônica e o leste da floresta amazônica, dando ênfase a duas regiões. Olha que nomes lindos que eu vou dar aqui, dando ênfase a duas regiões. A macro
e Matopiba. Professor, Matopiba não se não, Matopiba pega ali bem próximo à floresta amazônica, tá, galera? Galera, a macro, o que significa a macro? AM, Amazonas, AC, Acre, RO, Rondônia, Matopiba, MA, Maranhão, opa, Amazônia é legal. TO, Tocantins, Amazônia é legal. PI, Piauí, não é Amazonas legal. BA, Bahia, não é Amazônia legal. Ou seja, Matopiba também influencia a questão da Amazônia legal, beleza? Não se esqueçam, a macro e Matopiba é só você ir pela sigla dos estados. O Amacro se encontra na porção sul da floresta amazônica, uma região onde se tem um avanço desse desmatamento. Matopiba se encontra a leste da floresta amazônica, onde também se tem um grande avanço do desmatamento. E o que gera? Quais são os pontos que levam ao desmatamento da Amazônia? Pessoal, se leva em consideração principalmente três itens que geram desmatamento na floresta amazônica: a retirada de madeira, ou seja, as madeireiras, a pecuária e a agricultura. Agricultura de quê? Soja. Então, galera, vamos fazer aqui um asteríclice para a gente lembrar o que gera esse desmatamento. Ó, madeireiras, principalmente as ilegais, pecuária bovina, vamos dar nome aos bois literalmente. Gostaram da piada? Pecuária bovina, vamos dar o nome aos bois. E a soja. Viu, gente, como é que eu sou um piadista? Ou seja, galera, nós dizemos que alguns até falam, primeiro vem as madeireiras, depois vem a pecuária bovina, depois vem a soja. Ok? É quase como se fosse uma sequência também. Entendido? Então, meu povo, nós observamos aqui um crescimento dos desmatamentos nos últimos anos. E esse crescimento, é importante a gente dizer, ele não reduziu pós-governo Bolsonaro. Repetindo, ele não reduziu pós-governo Bolsonaro. Beleza? Tranquilo? Esse gráfico ele mostra para a gente até 2022. Quando se pega 23, 24 e agora 25, o desmatamento não reduziu. Beleza? Tranquilo? Continuando, meu povo. Ah, outra associação interessante para eu não ser político, né? Esse auge aqui, ó, do desmatamento foi no governo Lula. Enfim, só para vocês não verem que Tio Galves, vulgo eu, estou sendo politiqueiro aqui. Galera, agora vamos pensar economicamente falando o aspecto positivo do campo. Meu povo, a economia ela se dá muito bem por conta dos produtos primários, né? Tanto os alimentos como as commodities que nós exportamos. Pessoal, o Brasil é chamado de celeiro do mundo. Ó, ó, ó. O Brasil é chamado. Ô, galera, celeiro é com C, né? Porque se fosse com S, é de selo. Celeiro é com C? Deixa eu conferir aqui, só para não passar vergonha. Celeiro. Isso mesmo, acertei. Porque com S é de selo, né? Carta. É o celeiro do mundo. Professor, mas eu vi que existem países que produzem mais que o Brasil. Estados Unidos produz mais que o Brasil, verdade. China produz mais que o Brasil, verdade. Até a Índia produz mais que o Brasil, verdade. Mas Estados Unidos, China e Índia são grandes exportadores de produtos agrícolas, galera? Produtos primários? Não. Por que eles não são grandes exportadores? Porque eles possuem uma demanda interna gigantesca. Os alimentos produzidos na Índia, na China, nos Estados Unidos, são voltados principalmente a atender o mercado deles. Os Estados Unidos, por possuir um mercado consumidor gigantesco por conta do consumismo, a Índia e a China é gigantesco por conta da população gigantesca. Beleza? Então, por isso que o Brasil tem
essa importância na questão? Porque nós somos grandes exportadores. Vou dar o exemplo, a soja. Professor, quem é o maior produtor de soja do mundo? Eu não sei. Ah, professor, mas que professor você é? Eu não sei, porque tem ano que é o Brasil, tem ano que é os Estados Unidos, tem ano que é o Brasil, tem ano que é os Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos dividem a liderança da produção de soja global. Mas, disparado, o Brasil é o maior exportador de soja global. Por quê? Porque a produção de soja nos Estados Unidos, parte considerável dela, é para atender o mercado estadunidense. O Brasil não tem uma demanda tão grande para um produto como a soja. Então, não há necessidade de reter esse produto para o Brasil. A gente exporta. Então, meu povo, o que nós podemos pensar aqui na questão da soja? Primeiro, galera, somos o primeiro lugar na produção e também na exportação de soja. Opa, carne bovina. Somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Opa! Café. Somos o principal exportador de café do mundo. Opa! Suco de laranja. Somos o principal exportador de suco de laranja do mundo, galera. Outros itens que merecem destaque que não estão aí, além do açúcar, o frango, a celulose. Também temos que destacar, por exemplo, a cana, os derivados da cana de açúcar. Ah, desculpa, o açúcar está aí, né? Mas temos que destacar o milho, o algodão, beleza? Então, pessoal, o Brasil é uma potência agroexportadora. A balança comercial brasileira é completamente dependente do setor primário da economia, que é o setor ligado aos aspectos naturais, seja agricultura, seja pecuária, seja o extrativismo. Então, ó, vamos deixar aqui bem claro. Somos grandes exportadores. Vocês sabiam, galera, que a população de gado bovino no Brasil é superior à população de pessoas? Eu, inclusive, queria saber onde está meu boizinho, então, né? Se é um boi para cada pessoa, cadê o meu? Fazer churrasco. Perdão se alguém aí é vegano ou vegetariano. Perdão. Foi só uma piada. Tá bom? Beleza? Né? Igual o pessoal fala assim, olha que plantação de churrasco bonito. Enfim. Vamos lá. Queridos, ah, meu Deus do céu. Se você nunca viu essa imagem, você teve um sério problema em relação às aulas de geografia. Eu tenho quase certeza que você já viu essa imagem. Tenho quase certeza. Galera, essa imagem é a imagem clássica, é a imagem mais comum de aparecer nos livros de geografia. De cara, você vê essa imagem, você tem que relacionar imediatamente, porque na prova da UERJ, a resposta, eu já vou te falar qual vai ser. Se aparecer essa imagem, procura na prova da UERJ, de cara, o seguinte conceito: segregação socioespacial. Meu povo, é uma imagem típica de segregação socioespacial. De um lado, um condomínio de luxo, um prédio de luxo, bairro Morumbi. Do outro, uma das principais favelas de São Paulo, Paraisópolis. Separados pelo quê? Por um muro. Pessoal, nós dizemos que a segregação socioespacial, que seria essa separação de áreas a partir da classe social do sujeito, ela pode ser feita de forma direta ou indireta. Nessa imagem aí, pessoal, a segregação socioespacial, ela é direta ou indireta? Ela é direta ou indireta? Meu povo, ela é direta. A partir do momento que as pessoas são separadas por muro, por uma barreira física,
é uma segregação direta. E os condomínios fechados são um grande exemplo. E é interessante, né? Ah, porque aquela área é mais valorizada. Galera, o ponto A e o ponto B que eu vou escrever aqui, ó, o ponto A, o metro quadrado aqui deve valer, sei lá, R$ 20.000 o metro quadrado. No ponto B, o metro quadrado deve valer R$ 500. Eles estão separados, sei lá, por 5 metros. Vocês estão entendendo que não é a questão da área, é o que se tem na área, beleza? Pessoal, beleza, professor. A segregação socioespacial, ou seja, você separado por conta da sua classe social, eu entendi de forma direta. Um muro. Um muro, por exemplo. Uma escola particular. Na escola particular, você só pode entrar se você pagar. Ou seja, é uma segregação socioespacial direta. Mas o que seria segregação socioespacial indireta? Um caso muito marcante da segregação socioespacial indireta, meu povo, são os shopping centers. No shopping center, quem é a população que frequenta e que consome naquele local? É a população de renda elevada. Vocês estão entendendo? O sujeito pobre, ele é proibido de entrar num shopping? Pessoal, proibido ele não é. Mas se ele entrar, o cara entrar mal vestido, tô falando assim, com roupas simples, com roupas velhas, surradas, que não são de marca, podem ter certeza, ele vai ser seguido pelos seguranças o tempo inteiro. Às vezes não é o mesmo segurança seguindo ele, mas o tempo inteiro, quando ele estiver passando, os seguranças estarão se comunicando onde ele está indo. Por quê? Porque o segurança sabe que não é um ambiente de uma pessoa pobre consumir. E aí se imagina, então o que ele está fazendo aqui? O segurança pode chegar e expulsar o cara? Não pode. Mas eles entendem que não é o ambiente dele. Isso é segregação indireta, galera. A segregação indireta, ela é o jeito que você olha para a pessoa. Da mesma maneira que uma socialite, né, um cara magnata, bilionário, chegar na 25 de março em São Paulo. Todo mundo vai lá para ele, tipo assim: "O que você está fazendo aqui, filho? Aqui não é seu lugar". Aquele monte de gente, né, comércio muito barato, tudo made in China. Chega um cara lá todo posudo, todo de roupa de marca. Ele não vai se sentir bem, porque vai chamar atenção, todo mundo vai olhar para ele, porque ele é diferente, porque na teoria, pela classe social dele, não era para ele estar ali, num ambiente de pessoas ricas. Então, a segregação socioespacial, ela pode ser direta, eu vou colocar aqui, ó, muros, ou indireta, ambiente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fiquem espertos. A segregação socioespacial na cidade do Rio de Janeiro esteve muito presente e criada nos últimos 20 anos, a partir das reformas urbanas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, num processo chamado gentrificação. Aquelas grandes reformas urbanas que ocorreram no Rio, galera, nós chamamos isso de gentrificação. Pegou áreas que eram degradadas, reformaram, elas ficaram bonitas, aquela população de baixa renda, morador de rua e tudo mais, que frequentava aqueles ambientes, não frequentam mais. Ou seja, que não é mais um ambiente desvalorizado. Tranquilo? Fiquem de olho nesse conceito para a prova da UERJ. Pelo amor de Deus! Tranquilo? Dando continuidade. Oh, meu Deus do céu, provavelmente você já viu também essa charge. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Pessoal, nós temos aí 2 sujeitos narigudos, né? E eles estão aí numa linha de produção, numa fábrica. O cara vai aposentar e ele não sabe o que ele está produzindo. Pessoal,
essa charge traz para gente o modelo fordista de produção. Por que o modelo fordista? Ó, primeiro, esteira elétrica. O trabalhador não se movimenta, quem se movimenta é o produto. Se o trabalhador faz uma única função, fica parado e não precisa se movimentar, meu amigo, ele não sabe o que ele produz. E esse trabalhador que só executa como se fosse uma máquina, que não pensa, não sabe o que está produzindo, nós dizemos que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um trabalhador alienado. Beleza? Então, ó, fiquem espertos. Essa charge, que é muito famosa, ela traz para a gente a questão do trabalhador alienado. Seria esse trabalhador alienado, professor? Não pensa, não move, apenas executa. Já a colega perguntou, vamos falar. Já o toyotismo, Isabela, ele é uma característica proveniente a partir da década de 70, na terceira revolução industrial. O Fordismo, ele sai, ele perde ênfase com o surgimento do toyotismo. O toyotismo ele é mais eficiente que o Fordismo. O toyotismo, você não tem um trabalhador fazendo esse trabalho manual normalmente. Quem faz é a máquina. Ou seja, o toyotismo traz para a gente uma maior automação industrial. Agora, quem faz esses trabalhos de enroscar parafusos e tudo mais são braços robóticos. Além da questão da produção ser completamente diferente, né? No toyotismo você não tem grandes estoques, tem grande diversidade de produção, a produção é sob demanda, o que nós chamamos de just in time, enfim, beleza? Mas fiquem de olho nessa charge. Essa charge, ela pode ser, a questão dos modelos produtivos, pessoal, pode ser facilmente relacionada a um grande clássico do cinema global, que é A Fantástica Fábrica de Chocolates. No início do filme, o pai do menino trabalha numa fábrica de pasta de dente. Todos os dias ele fica colocando tampinha de pasta de dente, ou seja, Fordismo, trabalhador alienado, só executa a produção. Mas ele é mandado embora. Por que ele é mandado embora? Eles contratam robôs, braços robóticos, para o lugar dele. Mas no final do filme ele é contratado. Para quê? Para consertar máquinas, ou seja, um trabalhador qualificado, cara que conhece a produção, cara que precisa pensar para executar. Tempos modernos também, mas eu prefiro a Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque a Fantástica Fábrica de Chocolate, ela mostra a característica, mostra as consequências e mostra a solução. Porque é um filme mais recente. Mas tempos modernos, Isabela, ok, podemos associar a ele sim. Tranquilo? E aí, galera, vamos falar de economia brasileira. Vamos falar de economia brasileira, galera. Olha só que interessante. O Brasil, galera, foi uma das nações que mais sofreu economicamente falando com a pandemia, beleza? O Brasil saiu na pandemia, ou próximo à pandemia, um pouco antes da pandemia, do top 10 PIBs globais. Ele, na pandemia, chegou a 14º PIB global. Professor, por que que durante aí os anos de 2020, durante o ano de 2021, o Brasil passou aí por um momento econômico difícil? Uma das explicações, galera, que nós podemos pegar, sem ser a pandemia, é a questão da desvalorização do real. A partir do momento que o real desvaloriza, o nosso produto fica mais barato, o nosso trabalho fica mais barato. E automaticamente o valor em reais que é pago, que é gerado, que é produzido no país, vale menos, fazendo com que nós possamos ter até uma retração perante ao dólar de PIB. Só, meu povo, que da mesma maneira que fomos uma das nações que mais sofreram na pandemia em relação à economia, nós fomos uma das que mais teve capacidade de se reestruturar economicamente. Meu povo, em 2000
2022, se eu não me engano, não lembro se isso aqui é 2022 ou 2023. Nós já éramos a nona economia do mundo e estávamos próximos, eu não vi esse ano nenhum dado, e nós iríamos nos tornar a oitava maior economia do mundo. Ou seja, o Brasil voltou, saiu da 14ª posição, voltou ao ponto de ser a oitava economia do mundo. Professor, por que isso aconteceu? Galera, vamos raciocinar comigo. Lá em 2021, na pandemia, a gente teve os lockdowns, tivemos uma parada global do sistema produtivo. Vocês lembram disso? A partir do momento que nós tivemos essa parada, a gente vai vender commodity? Se não está produzindo, a gente vende matéria-prima? A gente não vende matéria-prima. A matéria-prima fica parada. A matéria-prima só volta, ela só consegue voltar a partir do momento que a produção volta. Mas no que o processo produtivo retornou, o Brasil voltou a ter um forte crescimento justamente do seu PIB. Por quê? Primeiro ponto, galera, voltamos a ter uma demanda, uma necessidade no mercado global de commodities e ocorreu uma supervalorização das commodities. As commodities globais valorizaram. Por quê? A pandemia gerou crises econômicas que gerou processo inflacionário em vários lugares do mundo. Essa inflação, ela corresponde ao aumento dos preços. Da mesma maneira que houve um aumento dos preços dos produtos, as commodities entraram junto. Galera, vou dar um exemplo. Se alguém aí conhece pessoas produtoras de café, esse ano o café estava valendo ouro. Estava valendo ouro. Por quê? Porque o mercado internacional estava pagando café caro. Por conta da inflação. Houve um contexto de inflação e isso fez com que o preço das commodities, dos produtos agrícolas, subisse. Obviamente, nós consumidores aqui no Brasil também sofremos com isso. Vocês lembram a variação do preço do arroz? Vocês estão vendo o valor do que está o preço do café? A gente sofre também como consumidor. Mas para a economia brasileira, isso é muito interessante. Por quê? Aumento do PIB. Beleza? A nossa balança comercial fica mais favorável, por exemplo. Então, podemos pensar isso daqui a partir da valorização das commodities. Isso fez com que o desemprego no Brasil despencasse. Galera, 2021 para 2022, nós tínhamos cerca de quase 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Hoje, está na faixa dos 6 milhões só. Ou seja, a taxa de desemprego no Brasil, que chegou a ser alta, hoje é considerada uma taxa ok. Por quê? Porque a economia retomou. O Brasil teve uma retomada econômica significativa. Voltamos a crescer 3, 4% ao ano, o que é bom. Entendido? Então, pessoal, lembrem-se, o crescimento econômico brasileiro está muito vinculado ao aumento, à valorização dos produtos primários. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade. Opa, opa, opa. O que é isso? Espera aí. Vamos analisar essa charge. Aqui, ó. Síria. Aqui, Europa. E essa bandeira? Quem é essa bandeira? Turquia. Perfeito, Júlio. A Turquia. Como é que eu ia lembrar que país é esse? Olha, você conseguiria ter uma noção a partir do momento que você tem aí o quê? Na bandeira da Turquia, o símbolo do islamismo. Qual é a primeira nação ou uma fronteira do islamismo com a Europa? A Turquia. O que nós podemos entender sobre essa charge? A gente vê aí a guerra da Síria acontecendo. Vamos pensar Israel, mesma coisa, Iêmen, mesma coisa. Um contingente de pessoas gigantesco, literalmente represado na Turquia. Enquanto a Europa não possui pessoas.
Estão vendo? Esse contingente de pessoas, essa água não chega até a Europa, porque eles ficam retidos na Turquia. E aí, um dado estatístico muito importante: a Turquia é a nação que mais recebe refugiados do mundo, porque o refugiado vê a Turquia como porta de entrada para a União Europeia. E, ao mesmo tempo, a União Europeia sabe que ela precisa da Turquia, apesar da Turquia não ser membro e não ser aceita como membro da União Europeia. Ela sabe que o apoio à Turquia é essencial para que a Turquia continue, como é que eu posso dizer? Continue retendo refugiados em seu território. Beleza? Tranquilo? Então, galera, é uma charge, traz uma crítica para a gente muito grande em relação a conflitos, em relação aos fluxos migratórios, em relação à crise dos refugiados e, principalmente, a ação das nações desenvolvidas em relação à questão migratória. Galera, a gente precisa sim entender que as nações desenvolvidas elas precisam ter alguma restrição migratória sim. Porque se um país como os Estados Unidos, um país como a Alemanha, como o Reino Unido, simplesmente chegar e falar: a partir de hoje não existe restrição para a imigração aqui, podem vir. O que vai acontecer com esse país? O que vai acontecer com esse país? Lulu, para mim não está aparecendo nenhuma solicitação, viu? Se o pessoal está falando alguma coisa lá, fala que para mim não está aparecendo nenhuma solicitação. As solicitações que estão aparecendo, eu estou aceitando. Galera, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, se não tiverem restrições à imigração, o que vai acontecer? Um contingente gigantesco de pessoas vão para esses países. E aí vai gerar uma superpopulação. O sistema de saúde vai colapsar, não vai ter educação para todo mundo, não vai ter infraestrutura para todo mundo. Mas, obviamente, as restrições, elas passam muitas vezes por um aspecto que é xenófobo. Ou seja, xenofobia, discriminação. E perante a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm direito a refúgio. Se você é perseguido, se você tem a vida em risco, você tem direito ao refúgio. Beleza? Então, aqui a gente está falando de conflito. Aqui a gente tem a Turquia como maior. Vou fazer de amarelo, que acho que fica melhor. Maior receptora de refugiados do mundo. Beleza? E aqui nós temos a Europa, no seu papel, fortes restrições à imigração. Opa, fortes restrições à imigração. Beleza, galera? Tranquilo? Então, pessoal, é sempre um tema muito importante essa questão dos processos migratórios no mundo, da questão dos refugiados, da questão da xenofobia. Beleza? A União Europeia não quer mais refugiados dentro do país porque eles acham que exatamente, exatamente, Isabela. É um dos motivadores do Brexit, foi um dos motivadores do Brexit, a questão dos fluxos migratórios ao Reino Unido, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, hoje, já existem empresários que defendem, sim, uma menor restrição aos imigrantes. Por quê? Porque é eles que são a mão de obra barata. Então, os empresários sabem, até certo ponto, que eles necessitam dos imigrantes como mão de obra. E existem empresários que não gostam das atitudes, das ações anti-imigração na Europa. Porque eles sabem que sem os imigrantes, a mão de obra fica muito mais cara. Ok?
Ô, Calil, a questão que vem em contraponto é a questão do preconceito, do choque cultural, do medo, justamente ali cultural, do islamismo se espalhar pela Europa, que é um território cristão, então tem o preconceito religioso envolvido. Existe o preconceito vinculado à questão do terrorismo, beleza? Vai sim, Luli. No último dia nós mandaremos. Meu povo, e aí eu não poderia deixar de falar. Ô galera, ô galera, ô galera, ô galerinha. Não, professor, mas o tarifaço foi esse ano. Vou só falar uma coisa para vocês. Vocês lembram as chuvas de Porto Alegre ano passado? Vocês lembram as chuvas de Porto Alegre? Porto Alegre não, no Rio Grande do Sul ano passado? Elas ocorreram em maio, início de maio. A UERJ cobrou no segundo EQ as chuvas de Porto Alegre. Ou seja, não vem achar que só vai cair coisa de janeiro e fevereiro no segundo EQ, não, meu amigo. As chuvas no Rio Grande do Sul foram extremamente impactantes para o ano de 2024. A UERJ gosta de trabalhar esses temas. E para esse ano, o que é o mais impactante que nós vimos esse ano na geografia? Na minha opinião, sem sombra de dúvida, tarifaço. Sem sombra de dúvidas. Galera, se alguém colocasse uma arma na minha cabeça agora e falasse qual uma questão certa na prova da UERJ, se você errar, você leva um tiro. Pode ser que eu leve um tiro, porque eu não tenho bola de cristal. Mas eu colocaria alguma coisa relacionada ao Donald Trump. Principalmente a questão das taxações. Na minha opinião, seria isso, galera. Beleza? Tranquilo? E aí, a primeira charge da esquerda, eu acho ela fantástica. Porque ela faz uma associação muito inteligente a um evento de grande magnitude que vai ocorrer nos Estados Unidos ano que vem e que exige uma grande circulação de pessoas do mundo inteiro dentro dos Estados Unidos, que é a Copa do Mundo. Como vai ser a atuação dos Estados Unidos em referência aos turistas que chegarem lá? Porque, galera, uma Copa do Mundo é uma oportunidade única para o sujeito que quer ir ilegalmente para os Estados Unidos, chegar lá como turista e ficar. É a oportunidade única do sujeito. Ah, estou indo para a Copa do Mundo e nunca mais volta. Fica lá de forma ilegal. E aí, essa charge da esquerda, ela traz exatamente isso. Prendemos 11 mexicanos que acabaram de entrar no país. Mas esses são um time que veio jogar a Copa do Mundo. Ou seja, prenderam a seleção mexicana, né? Pessoal, é uma preocupação global como vai ser a atuação do governo dos Estados Unidos perante um evento dessa magnitude. É uma grande preocupação, beleza? Como, principalmente, os turistas de nações subdesenvolvidas, que são nações que são extremamente empolgadas com um evento dessa magnitude. Estudantes brasileiros de universidades estadunidenses, universidades que não são públicas, são universidades privadas, não sei se você sabe. Nos Estados Unidos, as universidades são privadas, são particulares. Só que existem sistemas de bolsas de estudo, mas elas são particulares, ou seja, Harvard não é uma faculdade pública igual a UERJ, ok? Estudantes brasileiros, bolsistas que estão legalmente nos Estados Unidos, estão com medo de vir para o Brasil nas férias, agora as férias estão acabando para eles, com medo de serem proibidos de entrar nos Estados Unidos. O governo Trump fez um pronunciamento, obviamente foi um pronunciamento oficial, mas teve a fala de querer proibir a chegada de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, nas universidades. Porque, na concepção deles, eles estão roubando vagas de pessoas que eram dos Estados Unidos. E isso é muito louco. Porque o governo Trump é um governo que prega, na teoria, o liberalismo econômico. E o governo Trump quer influenciar uma atitude vinda de propriedades privadas. O governo Trump
No aspecto econômico, galera, ele é contraditório. É um governo que, na teoria, pregaria o liberalismo, mas trouxe a taxação. E aí, eu gostaria muito que vocês observassem a charge da direita. A charge da direita é o Trump com uma arma, ou seja, um cara agressivo, bolado, e que acabou de dar um tiro. Mas ele deu um tiro aonde? Ele deu um tiro no pé. Por que, que ele deu um tiro no pé? Pessoal, a taxação, vou dar um exemplo. A taxação de produtos primários do Brasil aos Estados Unidos, 50% que o Trump tinha feito, gera o que para os Estados Unidos? Para o Brasil, gera a redução da exportação. Mas e para os Estados Unidos? O que, que gera? Inflação. A partir do momento que chega menos produtos ao mercado estadunidense, ou chegam mais caros, vai ocorrer o aumento dos preços. Então, a taxação feita por Donald Trump, galera, também gera consequências negativas aos Estados Unidos. A partir do momento que você taxa produtos de fora, mas você não é autossuficiente de tudo, você vai ter problemas. Então, precisamos entender que a taxação, pessoal, é uma atitude inconsequente do Donald Trump na tentativa de retomar um posicionamento unilateral dos Estados Unidos. O que seria esse posicionamento unilateral? Se impor sobre o mundo. Ou seja, não é bilateral, dois lados, é só ele se impondo. Obviamente, isso hoje é impossível, porque em todos os aspectos os Estados Unidos conseguem ter opostos à força. Os BRICS, por exemplo, a Rússia em relação militar. Então, pessoal, a questão da taxação do Trump, ela são medidas no mínimo contraditórias, no mínimo contraditórias. Por exemplo, lá em 2017, o Trump acabou com o NAFTA. E aí ele reformulou o NAFTA inteiro com a justificativa de criar um bloco que fosse justo. E aí o NAFTA deu lugar ao UNSCA. A taxação ao Canadá e ao México foi algo, inclusive, que não a taxação, mas que o primeiro EQ já trouxe, né? A questão ali do Canadá e do México em relação ao Trump, vai contra o bloco da América do Norte. Hoje se discute se na América do Norte existe um bloco econômico, porque as taxas impostas pelos Estados Unidos vai contra todas as diretrizes possíveis desse bloco, que na teoria deveria ser um livre comércio. Então, pessoal, fiquem espertos. Eu acho demais que essa parte do comércio vinculada ao Donald Trump, ou essas ações do Donald Trump, poderão vir, sim, na prova da UERJ. Ó, Copa de 2026. E aqui, ó, o problema é os Estados Unidos. Inflação. Beleza? Queridos, questão dos conflitos, né? Temos a questão de Israel ainda, hoje com outros agentes como o Irã. Galera, é muito interessante essa charge. Ela faz uma alusão a Palestina e Israel, né? Os Estados Unidos leva ajuda humanitária aos povos árabes, mas é um grande parceiro no comércio de armas com Israel. E isso é demonstrado, por exemplo, no conflito com o Irã. O Irã possuía algumas bases militares subterrâneas que eram quase que impenetráveis. Pouquíssimos armamentos no mundo conseguiriam atingi-las. Israel não tinha esses armamentos. Quem atacou essas bases subterrâneas? Os Estados Unidos. Então, a gente precisa entender, pessoal, que os conflitos que existem hoje, não só no Oriente Médio, mas em boa parte do mundo, quem está à frente dos conflitos são meros fantoches. Porque são as nações hegemônicas que estão envolvidas nos seus interesses. Estados Unidos com Israel,
a OTAN com a Ucrânia. Então, a gente o Irã com a Rússia, né, Rússia com o Irã, ou seja, a gente percebe, galera, que apesar de não ser de forma direta, indiretamente isso acontece demais. E aí, fiquem espertos. Alguns já falam que nós vivemos uma nova Guerra Fria. E características muito semelhantes da Guerra Fria ocorrem hoje. As potências não estão em guerra entre si, mas elas estão influenciando em diversos conflitos do mundo, a partir do financiamento, por exemplo. Beleza? E quando nós pensamos na atuação de Israel, galera, é uma atuação praticamente o quê? Desleal. Israel, por exemplo, ele possui um poder tecnológico em relação aos povos palestinos, em relação ao Hamas, muito superior. Enquanto Israel recebe aqui nessa charge um míssil, e esse míssil provavelmente vai ser interceptado pelo negócio de aço, gente, domo de aço, que é um sistema antimíssil muito eficiente. Israel lança centenas de mísseis que atingem a faixa de Gaza. E o problema hoje da atuação sobre Israel, sobre a faixa de Gaza, é um problema, apesar que amenizou um pouco, mas longe de ter acabado, ainda é um problema muito sério, é a questão dos direitos humanos. Porque a gente precisa entender que Israel não está em guerra com a faixa de Gaza. O conflito de Israel é com o Hamas, que é um grupo político-militar. E toda a população da faixa de Gaza sofre por conta disso. Morre, passa fome, fica doente. Beleza? Essa é a questão. A questão não é o Hamas, é a população que está ali, inocente. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, precisamos entender aqui, ó, Estados Unidos aliado a Israel. Israel com mais acesso a equipamentos modernos. E por último, galera, vamos pensar um pouquinho no Brasil, né? A questão indígena, né? Essa charge eu gosto muito dela. É uma charge a respeito do marco temporal. Se não me engano, é PL 490. Acho que é PL 400, Projeto de Lei 490. E que data, então, vocês sugerem como marco temporal? 21 de abril de 1500. Galera, o marco temporal foi votado, se não me engano, em setembro de 2023, pelo STF. O STF colocou o marco temporal como institucional. O que o marco temporal dizia? O marco temporal dizia: olha, vamos estabelecer como terras indígenas apenas aquelas que eram terras indígenas até 1989. Ou, desculpa, até 1988, que é a data da Constituição Federal. E os povos indígenas falaram: de jeito nenhum. Por quê? Porque várias outras terras foram promulgadas como terras indígenas pós a Constituição Federal. Mas aí a galera que defende o marco temporal disse que na Constituição Federal, na sua criação, dizia existia ali um tempo para que os povos indígenas reivindicassem as suas terras originais, fato que não ocorreu. Mas foi um momento, pessoal, que esses povos indígenas não tinham acesso à questão judiciária como tem hoje, por exemplo. E aí os povos indígenas, eles defendem que eles já não se encontravam em determinados territórios não porque eles queriam, mas porque eles foram oprimidos e expulsos daqueles territórios. Então, se manterem em determinados territórios que não eram protegidos, para eles era um risco. E a criação, a ampliação das terras indígenas possibilitou que eles voltassem a territórios que eram deles de origem. Então, pessoal, o marco temporal, a gente pode colocar aqui principalmente um conflito entre o agronegócio e as comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais, principalmente os povos indígenas. O agronegócio, obviamente, representado pela bancada ruralista hoje do Legislativo brasileiro. Bancada ruralista que é extremamente numerosa. Tranquilo? Entendido, pessoal? Pessoal, a questão das comunidades indígenas
é que se tem uma dificuldade maior de você conseguir desmatar uma comunidade indígena, porque além dela ser protegida pelos órgãos ambientais, também são protegidas pelos órgãos responsáveis por essas comunidades tradicionais. Então, você estabelecer uma terra indígena, você também estabelece uma área em que vai ter uma conservação, uma preservação ambiental superior. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, a gente precisa ficar de olho nessa discussão, porque é, sem sombra de dúvidas, uma discussão que a UERJ pode trazer. Apesar da UERJ gostar de discussões mais do ambiente urbano, é uma discussão muito importante para nós. Beleza? Principalmente pegando uma instituição que se encontra no bairro Maracanã. Né? A gente sabe da treta existente no Maracanã, principalmente em relação às reformas ali para a Copa do Mundo no Maracanã, em relação aos povos ali existentes. Beleza? Tranquilo? E aí, meu povo, gostaria de avisar vocês que nós acabamos de abrir as inscrições para o nosso curso Intensivão R, tá? Para quem tiver interesse, é o curso que vai prepará-los para o exame discursivo, para a segunda fase. Quando iniciarão as aulas do nosso intensivão, galera? Dia 1º de setembro. Ou seja, segunda-feira, pós segundo EQ, beleza? No intensivão UERJ, o foco é 100% a prova discursiva. Tanto das duas disciplinas que você fará a prova aberta, como a redação. Sendo que todas as propostas que vão ser enviadas pela nossa professora de redação já estão inclusas no nosso curso. E aí nós temos alguns alunos, né, pessoal, dos últimos anos que foram aprovados, né? Aqui nós temos a nossa querida Paula, né? Que foi primeiro lugar medicina em Cabo Frio. Temos aqui a Andressa, temos a Sara, a Sara, aluna nossa aprovada em Direito, ela é a nossa mentora, viu, galera? A gente oferece mentoria no nosso curso. O que é a mentoria? É um momento em que você tem uma ajuda ali para organizar seu dia, para organizar o seu estudo. Exato. Aí, ó, a Mariana já deu o grito, a nossa mentora dívida. Ó, dívida, diva, beleza? Ela que ajuda os nossos alunos ali, até aconselham eles. Por quê? Mentores aqui no curso do Mago sempre são ex-alunos, tá, galera? Nada melhor do que alguém que passou por isso há pouco tempo e passou com sucesso para poder ajudar a organizar os nossos alunos em questão de estudo, de planejamento, de horário, em relação às vezes até mesmo, pessoal, de conversar um pouquinho. Também temos monitoria. Vocês, galera, têm acesso aos professores por WhatsApp, beleza? No nosso curso. Então, pessoal, quem tiver interesse, estamos abrindo neste instante, a partir de hoje, a partir de agora, as inscrições para o curso Intensivão UERJ, curso nosso voltado para a prova discursiva, ocorrendo em setembro, outubro, novembro, 3 meses completos de curso. Beleza? Queridos, agradeço demais a presença de vocês, foi muito, 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 muito bacana. Beleza? Espero, nosso principal objetivo aqui, sem sombra de dúvidas, pessoal, é poder ajudá-los. A gente tem, sim, um aspecto dentro da nossa empresa de também trazer possibilidades àqueles que não conseguem ter acesso ao nosso curso, beleza? E podem ter certeza, fiquem de olho que a gente sempre está trazendo coisa para vocês aí. Ah, não se esqueça, quem postar nos stories uma foto, um print aqui da aula e me mandar lá no meu WhatsApp, vai receber uma lista de exercícios, beleza? Não se esqueça disso. Se você fizer isso, lá por volta das 10, 10 e pouca, vou mandar para você uma listinha de exercícios de geografia e uma listinha de exercícios de física, beleza? Galera, daqui 15 minutinhos começa a aula com o Cabide. Ele vai mandar outro link para vocês lá no grupo do aulão, beleza? Meu povo, agradeço a presença de todos vocês. Fiquem na paz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade de me mandar mensagem, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu parar a gravação. E vou mandar o slide lá agora para vocês, tá bom? O slide com as anotações. Tchauzinho.